CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, a Dilane vai ler o Evangelho, vai fazer a prece e vamos dar continuidade ao estudo da reencarnação, as vidas sucessivas, as crianças prodígio e a hereditariedade. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 25. Necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e só os espíritos culpados estão sujeitos a ela. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução. Isso é necessário para eles mesmos, porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda-os no desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo só soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e as mesmas liberdades de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência, e qualquer preferência uma injustiça. Mas a encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos. É uma tarefa que Deus lhe impõe no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que realizam essa tarefa com zelo transpõem rapidamente e menos penosamente esses primeiros degraus da iniciação e desfrutam mais cedo do resultado do seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade de Deus, retardam o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem. É aí que a reencarnação torna-se um castigo. São Luís, 1859. Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome e em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita. Rogamos o auxílio de Leon Denis, o responsável pela obra a ser estudada, O Problema do Ser e do Destino. Que ele nos inspire, nos ajude na compreensão dos estudos desta manhã. Então, em nome do nosso irmão Leon Denis, em nome de Allan Kardec, em nome do altivo e da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP,
em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Você pode perguntar, é bom porque você ia dar aula para os espíritos aqui. Tem pelo menos um espírito encarnado. As vidas sucessivas, as crianças prodígios e a hereditariedade. Então a gente vem estudando nessa segunda parte do livro sobre a reencarnação. Né? A reencarnação. Vemos várias situações de reencarnação. As vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. E dentro desse tema, as vidas sucessivas, a reencarnação e as suas leis, vários subitens, outros subitens, tais como o que iremos estudar agora, sobre as crianças prodígio e a hereditariedade. Então diz assim Leon Denis, certas manifestações precoces do gênio podem ser consideradas como provas das pré-existências, no sentido de que são uma revelação das obras realizadas pela alma em outros ciclos anteriores. A gente até falou isso aqui, né, no estudo do Livro dos Médiuns. Você traz isso de vidas anteriores. Não é de agora que você é médium. Principalmente nas crianças prodígios. 261. Quer falar alguma coisa? A gente vai providenciar o microfone. Os fenômenos deste gênero, registrados pela história, não podem ser fatos soltos, sem ligação com o passado, produzindo-se ao acaso, no vazio dos tempos e do espaço. Eles demonstram, ao contrário, que o princípio organizador da vida em nós é um ser que chega a este mundo com todo um passado de trabalho e de evolução, resultado de um plano traçado e de um objetivo perseguido ao longo de suas existências sucessivas. Cada encarnação encontra na alma que reedita a sua vida uma cultura particular, aptidões, aquisições mentais que explicam sua facilidade de trabalho e poder de assimilação. É por isso que Platão dizia: aprender é recordar-se, né? Aprender é recordar. Então hoje nós somos o fruto de um aprendizado milenar. Essas crianças prodígio é uma faculdade da alma, a lembrança dessas experiências. Nós que não nos lembramos do passado, somos criaturas medianas para baixo, né? A gente esquece o passado porque é necessário, senão não haveria o progresso, e a gente já discutiu isso bastante. Leon Denis colocou aqui o porquê do esquecimento do passado. Muito interessante o raciocínio dele. Porém, trazemos as nossas aptidões, as nossas tendências. A gente traz. E também não é incomum a lembrança do passado, não é. A Dona Ivone lembrava e ela fala sobre isso, lá no Recordações da Mediunidade. Não é incomum. Tem mais gente do que a gente pensa. É que quem consegue lembrar, fica caladinho, porque tem medo de ser taxado por louco, de ser discriminado na escola, até mesmo dentro da família. Então, ficam quietas. Às vezes nem acha que é lembrança, né? Às vezes Acha que é natural, né? uma coisa assim que Quando é desde criança, às vezes nem acha que é lembrança.
Mas depois que cresce, acaba ficando quieto por causa da religião, né, ortodoxa, o catolicismo, o protestantismo, que diz que isso é coisa do demônio, que a pessoa tem que fazer tratamento. E a gente ainda traz uma outra coisa, que a mediunidade você traz do passado, os atavismos. Poxa, eu já fui queimado vivo lá atrás por causa disso. Você não lembra, mas no fundo você sente um medo. Já fui torturado na igreja por causa disso. Já sofri. Aí você fica com medo, né? Fica na tua porque você tem medo de ser criticado e de ser violentado. Alguma coisa mais? Vamos lá. A lei da hereditariedade vem muitas vezes entravar, em certa medida, aquelas manifestações de individualidade, pois o espírito só pode tecer seu envoltório com os elementos postos à sua disposição por esta hereditariedade. Entretanto, a despeito das faculdades materiais, vemos em alguns seres produzirem-se desde a mais tenra idade faculdades tão superiores e tão dissociadas dos seus antecedentes, dos seus ascendentes, que é impossível, apesar de todas as sutilezas da casuística materialista, relacioná-la a alguma causa imediata e conhecida. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a hereditariedade, ela não é condição para você ser médium. Aí o filho, os pais não têm mediunidade nenhuma e o filho é médium. Tem compositores, artistas, gênios que tiveram pais obtusos, não é? O Zé Carlos, me ajuda aí, foi Beethoven, como é que eram os pais de Beethoven? O pai de Beethoven era alcoólatra. Os irmãos do Beethoven. Pois é. Então a gente vê grandes gênios, filhos de pais às vezes obtusos. O pai dele ainda era compositor, mas era envolvido com alcoolismo, né? Então você vê Jesus Cristo, esse grande espírito, filho de José, um carpinteiro, de Maria. Não que eles não tivessem elevação, mas não tinham a elevação do Cristo. Na verdade, Maria tinha um amor muito grande por Jesus, mas ela não compreendia a missão dele. Tanto que tem uma passagem que diz assim, ele estava reunido, né, com os discípulos, falando do reino dos céus, fazendo lá o seu ensinamento, e alguém disse assim, tinha uma multidão, ó, tua mãe e teus irmãos estão aí te chamando. E antes, o evangelista narra, eles foram lá porque diziam que ele tinha perdido o juízo. Jesus estava doido. Então foi ela e os irmãos pegar Jesus. Aí o que Jesus responde? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do Pai, este sim é minha mãe e meus irmãos. Ele desprezou a mãe e os irmãos dele? Não. Mas mostra que mesmo com a elevação de Maria, que nós sabemos, ela não tinha alcançado o messianato do Cristo. Sabia? E assim a gente vê pais obtusos com filhos gênios. Né? A história mostra, e até mesmo das nossas relações, né, pessoas que têm uma certa aptidão e se desponta naquilo que ele faz,
E os pais são pessoas muito simples, né? Muito humildes. Nesse caso eu estou falando da humildade de questões financeiras, questões simples mesmo. Então não há uma hereditariedade. Agora, eu escuto, eu vejo o espírito, a minha filha, o que acontece muitas vezes? São espíritos afins. E como a mediunidade está erradicada no organismo, está no organismo, você não deixa de passar algumas coisas do seu organismo, aí sim, a hereditariedade, para os filhos. Aí juntam ali espíritos afins. Mas essa não é uma condição sine qua non para que a mediunidade se disponsa. Eu queria falar de Mozart e não de Beethoven. É Mozart, não Beethoven. Perdoe a minha ignorância. Mas vamos lá. Ó, é frequentemente citado o caso de Mozart. Mas o Beethoven que era surdo mesmo. O Beethoven estava surdo, né? Já estava surdo e... 40 anos. do piano, né? Então vamos lá. É frequentemente citado o caso de Mozart, que executou uma sonata ao piano com 4 anos de idade e com 8 compôs uma ópera. Caramba! E eu até hoje não sei tocar piano. O Beethoven ganhava uma coça por dia, que o pai dele botou ele para estudar música e ele tomava uma surra se ele errasse uma letra. Paganini e Teresa Milanolho, era meu filho, bem pequeninos ainda, tocavam violino maravilhosamente. Liszt, Beethoven, Rubinstein eram aplaudidos aos 10 anos. Michelangelo, Salvatore Rosa revelaram-se de repente com talentos imprevistos. Pascal, aos 12 anos, descobriu a geometria plana. E Rembrandt, antes de saber ler, desenhava como um grande mestre. Caramba! Aí você vê aí o Pascal com 12 anos descobrindo a geometria e adultos não aprendem geometria com o professor ensinando. É um gênio, né? Isso aí é o gênio. Olha aí o gênio. Então ele está falando aqui que a gente traz inata as nossas tendências e aptidões. Ó, Napoleão Bonaparte notabilizou-se por sua aptidão prematura para a guerra. Pô, bichinho também, né? Só queria saber de guerra. Então ele era uma criança já abusada na guerra, né? Então você vê, dizem, né? Eu não sei, né? Vou falar de passado, eu não sei nem do meu. Alguns espíritas que Napoleão Bonaparte foi a reencarnação de César. E César, lá o primeiro, reencarnação de Alexandre o Grande. Então você vê aí, ó, Alexandre, César, Napoleão Bonaparte. Tem facilidade para a guerra. Dizem, eu também já ouvi falar, não posso afirmar nada, não sei de nada. Estou aqui falando o que falam, não estou aqui passando verdade nesse caso aí. Estou apenas... Dizem também que ele teve uma reencarnação como escravo e foi Zumbi dos Palmares. Não sei. Se foi, o bichinho só queria saber de guerra, né? A aptidão dele. Né? Deve ser uma... Se ele tiver numa casa espírita, deve ter... tá tomando conta. Então vamos lá. Então Napoleão notabilizou-se por sua aptidão prematura para a guerra. Criança ainda, não brincava de soldadinhos
como uma criança de sua idade, mas com um método extraordinário, que parecia urir em si mesmo. Olha só, coisa interessante. O século XVI deixou-nos a lembrança de um prodigioso poliglota, Jacques Crichton, que Scaliger chamava de um monstro de gênio. Era escocês e com 15 anos conversava em latim, em grego, em hebraico, em árabe, sobre qualquer assunto. Aos 14 já havia conquistado o grau de mestre. Poxa, eu mal sei falar português, o cara fala latim, árabe, grego. É um gênio, não é? É um gênio. Napoleão foi contemporâneo de Leon Denis, né? Leon Denis nasceu em 1800, Kardec em 1804. Leon Denis nasceu em 1843. 1846, 1º de janeiro de 1846. Então não foi contemporâneo, não. Napoleão morreu em 25, acho que foi em 1825. Kardec foi contemporâneo dele, mas era... Morreu em 1825. Ele nasceu quando? Henri... Napoleão? Nasceu quando? Napoleão? 1800 Revolução Francesa foi 1889. Ele já tinha uns que nasceu por ali 70 e pouco. 1870 e pouco. O século, vamos lá. Henri 1769 que ele nasceu. 1821? Não, foi o 21? 1821, tá vendo? É 1804, ele nasceu em 1804. Aquele coroa, como é que é o nome dela? Josefina de Baumreaz. Acho que ela morreu em 1800 e pouquinho, bem antes dele, 10 anos dele. 15 de agosto de 1800. Josefina. Ela morreu em 1810. Então, Henri Heikkinen, pessoal, Heineken é um nome conhecido, né? Henri de Heikkinen, nascido em Lübeck em 1721, falou quase ao nascer. Com 2 anos sabia 3 línguas. Aprendeu a escrever em alguns dias e logo começou a pronunciar pequenos discursos. Com 2 anos e meio submeteu-se a um exame de geografia e história antiga e moderna. Alimentava-se apenas com o leite de sua ama. Quiseram desmamá-lo. Ele definhou e faleceu em Lübeck em 27 de junho de 1725, antes de fazer 5 anos, afirmando suas esperanças na outra vida. Que coisa, hein? Leon Denis traz pesquisa interessantíssima, né? Como é que pode? Vou ler de novo aqui. Gostei desse Henri de Heikkinen, nascido em Lübeck, eu não sei onde que fica, em 1721, falou quase ao nascer. Mas as crianças de hoje estão quase falando, né? Já nasce de olhinho aberto, tudo esperta. Com 2 anos, sabia 3 línguas. Como é que uma criança de 2 anos de idade sabe falar 3 línguas? Só pode ser o espírito. Lembrança do espírito, traz do passado. Até nós vimos aqui nas outras aulas esse trabalho de pesquisa dos hipnotizadores. E levava até a outra vida. Vimos vários casos aqui interessantíssimos na aula passada. Agora, o garoto com 2 anos já sabe 3 línguas. Vamos lá. Aprendeu a escrever em alguns dias. Como é que pode?
Pensa numa criança de 30 dias pegar um lápis e escrever. Hã? Não tem nem como. Aí tá, olha o que ele está dizendo. Com 2 anos sabia 3 línguas. Aprendeu a escrever em alguns dias. E logo começou a pronunciar pequenos discursos. Com 2 anos e meio submeteu-se a um exame de geografia. 2 anos e meio. E de história antiga e moderna. Poxa, mais safo do que você, Carlos. Você está com quanto? Com 70? É. Pô, o moleque está mais esperto do que você, com 2 anos e meio. Alimentava-se apenas do leite da sua ama. Quiseram desmamá-lo. Ele definhou e faleceu. Poxa, podia ficar mais tempo, né? Maldade. Definhou e faleceu em Lübeck. Ele era, dizem as memórias de Trevaux, delicado, fraquinho, ficava doente com frequência. Este jovem fenômeno teve plena consciência da proximidade do seu fim. Falava disto com uma serenidade, no mínimo tão admirável quanto sua sabedoria prematura, e querendo consolar seus pais, dirigia-lhes encorajamentos baseados nas crenças que partilhavam. Interessante, né? Assim, a criança quando nasce, o cérebro ainda está em formação, o cérebro vai crescendo junto com o corpo da criança. Isso. Mas o espírito consegue sobrepujar tudo isso. Sobrepuja tudo isso. O susto dos pais, a criança com 2, 3 meses de idade já pronunciando logo. Muitos considerados congênitos não são necessariamente gênitos. Por exemplo, Thomas Edison não era gênito, ele era um dedicado. Ele fez mais de 1000 tentativas para fazer aquela lâmpada dele. Já o Nikola Tesla, está começando a se falar muito dele agora, esse é gênio. Ele já nasceu pronto. O jovem Van de Kerkhove, de Bruges, até o nome é difícil de falar, não sei onde fica Bruges não, morreu com 10 anos e 11 meses, em 12 de agosto de 1873, deixando 350 pequenos quadros magistrais, alguns dos quais diz Adolphe Siré, membro da Academia Real de Ciências e Letras de Belas Artes da Bélgica, poderiam ter sido assinados por nomes como Dias, Salvatore Rosa, Corot, Van Gogh e etc. Ele é holandês. Com 10 anos deixou 350 quadros de pintura. Deve ser a encarnação de um desses aí, né? Outro menino, William Hamilton, estudava o hebraico aos 3 anos. E aos 7 possuía conhecimentos mais extensos que a maioria dos candidatos ao magistério. Eu o vejo ainda, dizia um de seus pais. Senhor Hamilton. Hã? Acho que era o senhor, seu Hamilton. Seu Hamilton, né? Eu o vejo ainda, diziam de seus pais, responder uma questão de alta matemática e depois afastar-se correndo, puxando o seu carrinho. Aos 13 anos, sabia 12 línguas. Aos 18, causava admiração nas pessoas que o rodeavam, a ponto de um astrônomo irlandês dizer sobre ele: não digo que ele será, mas que já é o primeiro matemático de seu tempo. Poxa, com 13 anos fala 12 línguas? 18, todo mundo, né, cerca. Mas para ele era uma coisa normal. Ele lembrava do passado, né? É lembrança. Eu tinha um colega, a gente quando estuda com muita gente, em sala de aula sempre tem um safo, né? 1 ou 2 sempre que se destacam. E toda a turma é assim. Vocês imaginam lá na escola que eu fiz, lá em Guaratinguetá, nessas academias militares, tem muito gênio ali. Muitos não ficam, saem depois. Eu vi muito colega, mas muito inteligente. Inteligentíssimos. Inteligente, muito acima da média. Tinha um que aprendia dormindo, ele ia dormir, a gente ficava até tarde estudando.
Ele jantava e ia dormir. Ele dizia, não, eu aprendo dormindo. Foi o 01 da escola. No Congresso Internacional de Psicologia de Paris, em 1900, o senhor Charles Guichet, da Academia de Medicina, apresentou em Assembleia Geral, com todas as sessões reunidas, um menino espanhol de 3 anos e meio chamado Pepito Arriola, que tocava e improvisava ao piano áreas variadas de riquíssima sonoridade. Reproduzimos o comunicado feito pelo Sr. Richer aos congressistas na sessão de 21 de agosto de 1900, a respeito desse menino antes de audição musical. Eis o que conta a mãe dele sobre a maneira pela qual, pela primeira vez, ele pareceu os dons musicais extraordinários de Pepito. Agora, eu acho que eu passei para você, que meu celular não está aqui. Alguém passou essa semana para mim um menino de colo, pequenininho, acho que tem 1 ano e meio. Tocando piano. Está com ele aí? Está com o celular aí? A mãe sentada e botou ele no colo, segurando, que ele é pequenininho, e tocando piano. Você viu? Né? Hoje tem muitos por aí, muitos desses gênios, né? Então o Espírito traz isso na alma. Eu acho que eu passei para você, Adilane. Achou? Então vamos lá. Olha o que diz lá a mãe do menino lá, pianista. O menino tinha mais ou menos 2 anos e meio quando descobri pela primeira vez e por acaso suas aptidões musicais. Naquela época, um músico amigo meu mandou-me uma composição sua e comecei a tocá-la com bastante frequência. É provável que a criança ficasse prestando atenção, embora não me desse conta disso. Então, certa manhã, ouvi tocarem aquela mesma área em um cômodo vizinho, porém com tanto domínio e precisão que quis saber quem ousava tocar piano daquele jeito em minha casa. Entrei no salão e vi meu menininho, só tocando aquela área. Estava sentado em um banco alto, onde subira sozinho. Ao me ver, começou a rir e me disse, oi mãe, achei que aquilo fosse um verdadeiro milagre. Oi mãe. Aí ela diz, né, achei que aquilo fosse um verdadeiro milagre. A partir de então, o pequeno Pepito pôs-se a tocar sem que sua mãe lhe ensinasse, tanto as áreas que ela própria executava diante dele ao piano, quanto áreas que ele inventava. Em pouco tempo tornou-se suficientemente hábil para em 4 de dezembro de 1899, isto é, sem ainda ter completado 3 anos, tocar diante de um auditório bem numeroso, de críticos e de músicos. Em 26 de dezembro, com 3 anos e 12 dias, tocou no Palácio Real de Madrid, diante do rei e da rainha mãe. 6 composições que criara e que foram bem apreciadas. Sabe tocar piano? Quem sabe tocar piano aqui? Eu sei. Eu boto e faz bom, pim, 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 bom. É. Aptidão, né? Aptidão, tem que ter aptidão. Eu na próxima encarnação, eu já estou planejando a próxima encarnação. Eu vou vir com a Lurdinha de novo, vamos reencarnar, vamos ter lá a nossa vida, nossos filhos. Mas eu quero aprender a tocar algum instrumento, começar a me preparar no mundo espiritual para ficar um pouco mais delicado. Tocar um instrumento, aprender. É. Aí vou ser professor, vou trabalhar na área de ensino. Não, o que ele falou? Nós iremos vê-lo em frente àquelas lojinhas de inauguração tocando um instrumento. Para poder você começar a se afinar na brincadeira, porque se começar assim, toda a sua agressividade ali no... Porque é tudo na verdade, você traz essa aptidão, mas a educação ajuda muito. Você vê, eu não fui
educado para música clássica. Tento ouvir, eu ouço, eu gosto, mas eu não fui educado. Eu fiz um esforço para de vez em quando ouvir, diferenciar um Chopin de Beethoven. Chopin é mais triste, né? Mas eu não fui educado nessa vida para isso. Eu acho que essa geração nossa não é quase ninguém. Foi uma educação diferente. Só o povo mesmo que... Então, numa próxima, eu queria ser educado assim, vou ver se quebra o meu galho para eu... Aí você ouviu bastante, né? Tem que ser conciso, porque se fica mudo aqui, eles não escutam. A comprar. Agora, eu tenho uma coisa boa. Não escuto, nem obrigado, nem sob tortura, Anitta, Pablo Vittar, porque aquilo não é música, aquilo é grunhido, não é? E outras aí, mais aí, que não tem aquela outra também, não sei como é que é o nome aí. Porque vou te contar, né? E acham que isso é arte. Escutar um tiririca ou cantando aquelas porcaria, pelo menos isso também eu não me envolvi. Vamos lá. Ele não sabe ler nem música, nem alfabeto. Não tem talento especial para o desenho, mas às vezes diverte-se escrevendo áreas musicais. É claro que o que escreve não tem sentido algum. Entretanto, é muito engraçado vê-lo pegar um pedacinho de papel, fazer na parte de cima deste um rabisco que parece significar a natureza da peça, sonata, habanera ou valsa e etc. Depois, abaixo, escrever linhas pretas que ele afirma serem notas. Ele olha aquele papel satisfeito, põe sobre o piano e diz: vou tocar isto. E de fato, com aquele papelzinho tosco diante dos olhos, improvisa de maneira surpreendente. Interessante, né? Em verdade, o que há de mais impactante nele não é nem o dedilhado, nem a harmonia, nem a agilidade, mas a expressão. Ele tem uma riqueza de expressão impressionante, quer se trate de uma peça triste ou alegre, marcial ou enérgica. A expressão é tocante. Muitas vezes mesmo, essa expressão é tão forte, tão trágica, em certas áreas melancólicas ou fúnebres, que se tem a sensação de que Pepito não consegue, com seu dedilhar imperfeito, exprimir todas as ideias musicais que vibram dentro dele. Deste modo, eu ousaria dizer que ele é um músico muito maior do que parece. Ele não só reproduz as peças que acaba de ouvir serem executadas ao piano, mas também consegue executar ao piano áreas que ouviu serem cantadas. E é maravilhoso vê-lo buscar, imaginar, reconstruir os acordes do baixo e da harmonia, como só um músico hábil poderia fazê-lo. São essas crianças gênios, né? São essas crianças gênios. Você já ouviu falar de Rosemary Brown? Não. Aí vai fazer uma médica. Ela já faleceu, inglesa. Ela recebia Liszt, Chopin e outros pianistas. Inclusive, ela conversava. Era uma médium. E muita gente
É, isso mesmo. É isso aí. Desde então, o jovem artista seguiu o curso dos seus crescentes sucessos, tornando-se um violinista incomparável. Surpreendeu o mundo musical com seu precoce talento. Já tocou em diversos grandes concertos em Leipzig e apresentou exibições musicais em Petersburgo. Eu acho muito bonito o violino. Eu acho lindo. Tem uma menininha aí que toca, né? Aquele ali, toda hora aparece. Acho que é o pai dela que vai no sax e ela no violino. Eu gostaria de aprender violino. Se eu tivesse oportunidade, eu tentaria, né? Não sei se eu ia serrar aquela corda do violino, mas que eu ia tentar, eu ia. A gente precisa ser mais delicado um pouco, né? Acrescentemos a esta lista de nomes o Willy Ferreiros, que com 4 anos e meio regia com maestria a orquestra do Folies Bergère em Paris e depois a do Cassino de Lyon. Eis o que diz sobre ele a revista Comoédia. É um menininho que já usa com galhardia a casaca preta, o culote de cetim, o culote branco e os sapatos de verniz. De batuta na mão, rege com uma distinção, uma segurança, uma precisão incomparáveis, uma orquestra de 80 músicos, atento ao menor detalhe, cuidadoso com as minúcias, escrupuloso observador do ritmo. Ser maestro não é fácil não, ele tem que conhecer todos os instrumentos, todos os sons, ele de ouvido sabe quem desafina naquele meio, sabe quem desafia. Agora, como é que pode uma criança de 4 anos tocar uma orquestra? Dizem que eu não entendo muito, né, de orquestra, a gente vê, mas eu não entendo daqueles instrumentos. Dizem que o Roberto Carlos tem um ouvido que, se lá no meio alguém desafinar, ele sabe. Eu já estou ficando velho e surdo, tá? Dessa vida não dá mais não, pode ser na outra, se Deus permitir. O Intransigente, de 22 de junho de 1911, acrescenta que ele se supera ao reger a Sinfonia de Haydn, a marcha... E tem esses nomes aqui que eu não consigo. Citemos ainda Le Sort, de Bruxelas, que relaciona alguma criança notável de Além-Mar. A Universidade de Nova Orleans acaba de atribuir um diploma de médico, aliás. Esse aqui é o último caso, tá? A Universidade de Nova Orleans acaba de atribuir um diploma de médico a um estudante de 5 anos, chamado Willie Gwyn. Depois, os examinadores declararam publicamente que o jovem Esculápio era o mais sábio dos osteólogos, a quem já tinham atribuído tal certificado. A respeito disto, os jornais transatlânticos publicaram uma lista de suas crianças prodígios. Uma delas, com apenas 11 anos de idade, fundou um jornal chamado The Saint-Homme, que desde o 3º número já expediu uma tiragem de 20.000 exemplares. Entre os pregadores americanos, cita-se o jovem Denis Marin, de Montana, que desde os 6 anos de idade impressionava os fiéis por seu profundo conhecimento das criaturas e pela eloquência do seu verbo. Interessante, né? Foi interessante o estudo? Ele vai falar sobre isso, a gente vai ver na próxima aula, que já foram aí os nossos 50 minutinhos, bem rápido, né? Pode-se juntar a lista do nome do famoso engenheiro sueco que aos 12 anos de idade era inspetor, e a gente vai continuar então, que acaba aqui ele bota uma ideia e começa outra ideia, a gente está indo ideia por ideia, devagarinho, semana que vem a gente continua. Hoje nós estudamos aqui, estamos então
Na segunda parte do livro Problema do Ser e do Destino, a parte da reencarnação, que Leon Denis dividiu em várias etapas, e agora estudando as vidas sucessivas, crianças prodígios e a hereditariedade. Então vimos esses casos hoje, semana que vem a gente continua com os demais casos. Alguma pergunta? No question? Aqui, ó. Vamos rezar e a gente conversa. Vamos rezar. Vamos fazer a nossa prece, terminando o nosso estudo. Agradecemos a Leon Denis, ao mestre Kardec, ao mestre Denis, pela inspiração. Agradecemos ao altivo o apoio, o carinho, o amor de sempre. As nossas queridas Cidinha, Neus, Elvira. A você, minha amada Lourdinha. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e abençoe o nosso amor para sempre. Em nome desse amor, em nome do amor que vibra em nossa casa, no coração desses espíritos guias, do teu amor, Jesus, mas que seja acima de tudo, em nome do amor de Deus, acima de tudo, que nós damos por encerrados os estudos em torno da obra O Problema do Ser e do Destino, do mestre Denis. Que assim seja.